Graças e paz. Estou aqui para mais um vídeo de terça-feira. Quem tem acompanhado aí, esse é mais um vídeo. Vou começar uma série de leitura do livro de Romanos, na verdade de cartas ao Romanos. Gostaria que você me acompanhasse. Participa comentando aí embaixo. Se valeu a pena, curte aí. Se realmente foi importante para a sua vida, compartilha. Porque se foi importante para você, vai ser importante para outras pessoas. Desde já quero deixar claro que ainda não tenho uma teologia, ainda não tenho um preparo mais aprofundado. A leitura que eu vou fazer é uma leitura simples, igualzinha que você faz aí, tá bom? Toma como se fosse um devocional, se você às vezes não tem tempo para parar, e se não tem tempo, procura arrumar tempo para ler, para orar, porque o que é um cristão sem comunhão com Deus? O que é um filho de Deus sem comunhão com o Pai? Então vamos dar prosseguimento. Romanos, capítulo 1. Vamos lá. Primeira epístola, logo depois de Atos, quem achou me acompanha. Começa assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder para a sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha como Paulo começa, isso é forte, olha só. Ele fala sobre o Evangelho prometido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de profecia a respeito de Jesus. O que é o Evangelho? Evangelho é boas novas, boa notícia. A boa notícia é que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que sabem, dificilmente um cristão não sabe de onde sai esse versículo. Dificilmente um cristão não sabe que esse versículo é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é as boas novas prometidas. Desde o Antigo Testamento, Deus vinha prometendo a vinda do Messias. Aleluia, glória a Deus. E Paulo começa dessa forma. Jesus veio como descendente de Davi. Mas o próprio Davi falou assim em Salmos: disse o meu Senhor ao meu Senhor, ele usa um termo se referindo a Deus ao meu Senhor, ou seja, ele chamou Jesus de Senhor. Aí Jesus vem no Evangelho falando assim: como pode Davi chamar? Disse Deus ao meu Senhor. Então como pode Jesus ser filho de Davi? Era só uma linhagem natural. Jesus veio de forma natural, veio de ventre de uma mulher. Ele só não foi concebido em pecado no ato sexual, mas ele veio do ventre de uma mulher. Ele veio como homem, cumpriu o propósito dele. E hoje a gente vive segundo essas boas novas. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, essa era a função dos apóstolos: pregar as boas novas, chamar um povo à obediência por meio da fé. E é esse o propósito desse vídeo aqui. Se você ainda não é cristão, se você ainda não se entregou a Jesus, se entrega. Qual é a diferença que vai fazer na minha vida, Henrique? Olha a diferença que vai fazer. Você vai passar a viver por fé, em cima de princípios, na esperança da salvação que Jesus Cristo tem para nós. Ele pagou um preço caríssimo por você. Dá uma chance.
Para ler as Escrituras, se arrependa do seu mau caminho, fala que você não tem mau caminho para mim, fala que não tem, todos nós temos. Falta humildade aqui para a gente reconhecer e se achegar a Deus. A Bíblia diz que um espírito contrito e arrependido, né? Um espírito contrito e arrependido, Deus não rejeita. Ou seja, se a gente chegar com humildade e arrependimento para Deus, Ele não vai rejeitar a gente. Ele vai permitir que a gente se achegue. E a gente se achegando, a gente passa a conhecê-lo. Tendo comunhão, a gente cria a união. Quando for ver, a gente já é um com Deus. Em vez da gente estar distante, agora a gente está junto. Em vez da gente estar fora do propósito, agora a gente está vestindo a camisa, segurando a bandeira do Evangelho e pregando o Evangelho. Todos passaram por isso. Se você ainda não passou, venha fazer parte. Venha fazer parte dos peregrinos. O que significa peregrino? Peregrino é aquele que está de passagem. Nós não somos dessa terra, a gente está aqui de passagem. Continuando. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Daqui tudo o que eu li até agora foi uma saudação de Paulo, para ele começar a carta, começar a escrever aos Romanos. Está assim: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Olha só, Paulo dando testemunho. Naquela época, os romanos estavam demonstrando fé de tal forma que nos outros lugares estava falando a respeito dessa fé. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Olha só, Paulo estava distante, aí ele mandava carta para as igrejas e demonstrava a vontade de visitar, a ansiedade de visitar. Antigamente não tinha essa facilidade, não. Se eu quiser visitar uma igreja em outro estado, é só eu tirar umas folgas, pegar um dinheirinho e avião, ônibus. Hoje em dia é fácil. Se eu quiser me comunicar ao vivo, ligo assim na chamada de voz ou na chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo, mando um áudio, faço uma ligação, mando um texto. Hoje em dia tá fácil, antigamente não era não. Antigamente enviavam uma carta, dependendo do lugar, era meses para ir. Chegando lá, se tivesse um retorno, era mais meses para voltar. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. É isso que eu costumo falar, gente. É isso que eu costumo falar. A gente precisa sim buscar os dons espirituais. Os dons espirituais para curar enfermo, ressuscitar morto, curar cego, curar leproso, curar pessoas com deficiência auditiva, toda sorte de enfermidade, expulsar demônios. Entendeu? Porque isso faz parte do Evangelho. Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Aleluia, tudo no nome de Jesus, para a glória de Jesus, para que todo aquele que vê glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. Porque senão também, cara, a gente vai deixando o nosso evangelho enfraquecido, sem o poder de Deus, sem a demonstração do poder de Deus. Entendeu? Não que Deus precisa dar satisfação para alguém, mas que isso faz parte da nossa vida, da nossa demonstração de fé. Da nossa demonstração de fé. Em mim há um dom de cura. Eu sei que tem. Só que ainda não se manifestou. Eu oro a Deus, Deus manifesta, Deus. Glorifica o teu nome, Deus. Deus traz alívio para as pessoas que estão enfermas. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. E quando há milagre, a fé é fortalecida, como Paulo disse, para fortalecer a fé de vocês. Quando há milagre,
a fé é fortalecida, uma profecia, uma revelação, uma libertação, um paralítico que anda, um cego que vê, um surdo que ouve. Continuando, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Eu não sei bem se aqui fala sobre também de contribuição. Paulo vivia da obra. Antes ele tinha boas condições, ele era de família nobre, era estudioso, estudado, tinha cargos de responsabilidade. Hoje ele vive para o Evangelho, muitas das vezes sendo preso, muitas das vezes sendo espancado, castigado de algumas formas, só por pregar o Evangelho. Ou seja, Jesus, quando abraçou Paulo, ou seja, quando foi resgatar Paulo, ele disse para Ananias: eis que este homem é um vaso nas minhas mãos. Ah, Senhor, ele expressou ali o como Paulo ia se entregar pela obra. E aconteceu. Digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, se ele está trabalhando na obra, por que não colher os frutos da obra? Não porque ele trabalha por interesse, mas porque o ser humano tem que comer, tem que vestir, tem que morar, tem que ter dignidade. Entendeu? Eu costumo dizer, profissões nobres, seculares, bombeiro, professor, médico. Agora, se fosse profissão, coisa que não é, pastor. Você sabia que pastor também se encaixaria como uma profissão nobre se fosse profissão? Deus guarde que não seja profissão, porque isso é voluntário. Torna mais digno ainda, pois é voluntário. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Olha só, sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros. Ou seja, apesar de Paulo ser judeu, o ministério que Deus entregou a ele foi de pregar o Evangelho aos gentios. O gentio é todo aqueles que não era grego, que não era judeu. Todo aquele que não era judeu era considerado gentil, de outras nações. Até então, antes de Jesus, não estava debaixo da promessa, porque não era filho de Abraão, biológico, não era de Israel. Mas quando Jesus morreu, o Evangelho se expandiu. Aleluia, glória a Deus. E um dos primeiros, se não for o primeiro e maior evangelista dos gentios, é Paulo. Olha, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios e como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso o Evangelho chegou até a gente. Se a gente tivesse vivido há 2000 e poucos anos atrás, talvez a gente não conhecia o Evangelho. Talvez a gente não conheceria Deus. Talvez não teríamos essa oportunidade que temos hoje. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro a judeus, depois a gregos. Olha só, primeiro a judeus, depois a gregos. Não tenham vergonha do Evangelho. Não tenham vergonha do Evangelho. Se você estiver andando na rua, o Espírito Santo tocar no teu coração para você orar por alguém, ore. O Espírito Santo tocar no teu coração para entregar uma profecia, entregue. O Espírito Santo tocar no teu coração para evangelizar, evangelize. Não tenha vergonha do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Porque se o Espírito Santo tocou no teu coração, é porque o Espírito Santo quer evangelizar alguém. E se ele tocou, é porque através de você ele vai levar a palavra para que aquela pessoa creia. E o poder do Evangelho vai salvar aquela vida. Aquela vida. Quantos de nós dentro da igreja não levanta a mão? Usa-me, Senhor. Sabe aquela música? Quantos de nós não faz isso? E tantas outras músicas.
Coloque suas marcas em mim. Ah, essa música, eu gosto muito dessa música. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Aí fala, amar como você me ama. E aí, tá disposto? Tá disposto? Presta atenção quando você for cantar uma música na igreja. Presta atenção na letra. Não é para você não cantar. Não estou dizendo para você não cantar. Estou dizendo para você cantar sabendo o que está cantando. E quando sair dali, colocar em prática. Colocar em prática. Amar como você me ama, ele te amou tanto que se entregou por você. Agora, você vai ter vergonha de entregar uma profecia, vai ter vergonha de evangelizar? Pare e pense, pare e pense. O evangelho é coisa séria, não é brincadeira, não. Vamos levar a sério as coisas de Deus. Não me envergonha, é o que o Paulo fala, enquanto o mundo está se envergonhando. Tem gente que na escola não fala que é cristão, tem gente que no trabalho não fala que é cristão. Como pode uma coisa dessa? Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não vou ler o capítulo todo não, senão o vídeo vai ficar grande. Olha só, vou só ler esse último versículo aqui que eu acabei de ler. Aqui, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Para vocês que ainda não aceitaram Jesus, quero deixar bem claro, eu não sou mais forte que você. Nenhum que está dentro da igreja é mais forte que você. A diferença é que a gente vive pela fé. Pela fé fomos libertos do pecado. Muitos de nós, uns usavam droga, outros bebiam, outros se prostituíam, alguns serviam ao tráfico e muitas outras coisas que só foi mudado pela fé. Pela fé. O meu justo viverá pela fé. E é no dia a dia. Não pense vocês que a gente está totalmente liberto, não. É dia por dia. Todo dia é uma luta. Todo dia o inimigo vem nos tentar. Todo dia a nossa carne pede coisas que desagradam a Deus e a gente luta por isso. Errado é uma coisa que os ímpios faz, que as pessoas que não conhecem a Deus faz, só que faz também na ignorância, eles não têm os olhos para compreender que quando um cristão cai, todo mundo quer tacar pedra. Caiu uma vez, todo mundo quer tacar pedra, mas não lembra os 10 anos que ele teve se esforçando para ficar de pé na presença de Deus. Os 10 anos que ele se esforçou para ficar em pé na presença de Deus, foi descartado. E uma só queda foi criticado, apedrejado, a ponto de morrer. Às vezes até mesmo pelos próprios irmãos dentro da igreja. E ele fica com vergonha de voltar, acaba não conseguindo. Galera, vamos abraçar um outro. A gente está aqui pela fé em Deus. Quem nos cura, quem nos sara é o Espírito Santo. Com as nossas próprias forças a gente não consegue. Com as nossas próprias forças já era. Já era, não tem chance. Porque a carne ela é forte. Se o Espírito Santo não testificar com o nosso espírito que a gente é filho de Deus, quem somos nós? Meros pó, que vai voltar para o pó. E se morrer no pecado, na iniquidade, distante de Deus, inferno. Essa é a realidade do que está escrito. Tá bom? Acho que foi muito produtiva essa leitura. Peço que Deus te abençoe. Se foi produtivo realmente, dá uma curtida aí, compartilha, comenta aí também, participa. Semana que vem vou dar seguimento à leitura de Romanos e vamos assim até o fim, porque a simples leitura da palavra já é muito, como é que eu posso dizer, já sacia a nossa fome. Eu costumo dizer, a gente tem que parar de ficar procurando pregações muito bem elaboradas, com um montão de frases de efeito, com um montão de analogias humanas, e buscar mais a palavra simples. Uma simples leitura da palavra. Eu pensava assim comigo, poxa, se chegar na igreja e só ler o texto, já valeu muito, porque tem gente que nem o texto lê.
nem lê o texto, só vai na igreja e ali já contou com a leitura da semana. Como pode, gente? A gente tem que ler todo dia. Tem que ler todo dia. Se você quer comunhão com Deus, palavra, oração, jejum. Se você quer conhecer a Deus, palavra, oração, jejum. Vou ficar por aqui, o vídeo está ficando longo. Grande abraço, fica com Deus.